Conceito de antifragilidade, tá? Gente, olha só, isso é um livro, Taleb, né? O nome do autor, Nassim Taleb. E ele foi muito usado em relação para os coaches de desenvolvimento masculino, tá? Você vai ver muito homem falando sobre isso para homens. E eu nunca vi ninguém falar para mulher. Eu procurei, gente, eu procurei na internet depois. Eu gosto de falar de coisas que ninguém nunca falou, pelo menos que nunca tenha falado especificamente para mulher, né? Então, antifrágil é um conceito que é muito usado no universo do desenvolvimento masculino e as mulheres, mais uma vez, ficam para trás nesse sentido, né? Eu acho que tem muita coisa que as mulheres podiam aprender com os homens, né? Não é só raiva e indignação. Os caras trazem muitas coisas boas. Do mesmo jeito que a gente tem para ensinar para eles, eles também têm para ensinar pra gente. E essa é uma das coisas. O autor é homem e ele foi absorvido por muitos outros homens. Você vai escutar muito falar disso no desenvolvimento masculino. Fácil, tá? Agora, no feminino, infelizmente, você não escuta nada específico. Então, o conceito de antifragilidade é o seguinte: geralmente você vai pensar o seguinte, quando algo que é frágil, é quebrável, né? É muito vulnerável, digamos assim. E o oposto, teoricamente, seria algo muito resistente, duro, firme, né? E não, esse autor ele bota que não é isso que é o oposto. O oposto da fragilidade não é a antifragilidade. Aí eu vou explicar para vocês. Não é a resistência, é a antifragilidade, que é para os seres humanos o que fez a humanidade chegar até aqui. Eu vou explicar sobre isso para vocês. Mas é o poder de ir e voltar. É o poder de voltar ao estado natural, entre aspas, né? O estado parecido, natural, habitual dele, que é bom, né? Que é com alguma estabilidade positiva, porque existe estabilidade negativa. A gente tá falando da positiva. E aí você volta como um elástico, sabe? Só que você volta melhor, você volta mais resistente no sentido positivo, não mais duro, né? Que seria o primeiro conceito, assim, de resistência. E aí, muita gente vai pensar o seguinte: eu sou então antifrágil, porque eu já sofri tanto nessa vida. Não, isso não só sofrer não te faz antifrágil. Só sofrer te faz mediana, burra, tapada, que é o que, infelizmente, a maioria das pessoas é. Elas se acham muito maduras porque elas já sofreram. Vai sofrer muito mais, assim. Vai sofrer muito mais. E aí, o que é a antifragilidade? Não é sofrer igual o Rocky Balboa, né? Lembra como é que é o Rocky Balboa? Ele apanha. Se você contar quantos socos ele toma, ele deve tomar, sei lá, 200 socos e dá 30 e ganha, né? Quer dizer, aquilo seria impossível na vida real. E isso na maior parte dos filmes, né? Aliás, acho que em todos. Então ele apanha, aí ele dá um soco, que outro cara cai e acaba o filme. Não é assim que é na vida. E tem aquele papo de, não é o quanto você bate, é o quanto você apanha. Depende. Se você apanha, e apanha, isso não significa nada. Significa só que você vai ter uns dentes a menos, que você vai ficar com mais sequelas, porque a porrada deixa sequelas. Agora, se você não aprende a bater, se você não se realmente treina para ter aprendizado com aquilo, e não é um aprendizado assim, gente, uma coisa vaga. Eu sofri, então agora eu sei. Não. É colocar em prática o que foi aprendido, tá? Você não fica forte só porque você passou pela dificuldade. Isso não existe. Você não fica forte. Escuta isso. Tem um monte de gente que chega pra mim, agora eu aprendi, eu já sofri, eu já... Não, aprendi. Quando fala isso é porque não aprendeu, tá? O aprendizado, ele é silencioso. Sabe por quê? A pessoa que aprendeu, que tá aprendendo, ela sabe que ela ainda é passível. Sabe? Tipo um alcoólatra que vai pro AA, ele sabe da vulnerabilidade dele. Ele sabe, ele conhece. O autoconhecimento, gente, não é só uma coisa de terapia alternativa e ocultismo, não. É uma coisa seríssima. Inclusive que você pode conseguir
com a ciência, com estudos, né? Para psicanálise é uma ótima forma, que é o que eu estudo, né? É uma ótima forma de autoconhecimento e é para sempre. Não existe um dia que você vai falar assim, agora eu já me conheço todinha, eu parei. Não, não tem fim. Tudo no desenvolvimento você vai aprender que não tem fim. E aí, voltando aqui, eu perco o fio da meada, né? Mas eu volto. É culpa do meu signo. Então, o forte não é o que bate, simplesmente. O forte não é o que se aproveita da fraqueza do outro, simplesmente. O forte é o que mais se adapta. É o que vai e volta. Volta, que eu digo, pro seu estado. E, claro, sempre um pouco mais, gente. Sempre melhor do que antes. E que progride. Ele tem progressão. Se você não tem resultado objetivo dentro do que você quer, você não teve a progressão, entende? Então, se o seu objetivo é ter grana, e você diz, tomei um calote de um, não sei o que de outro, aprendi, e você continua sem ter grana, continua sem ter fruto disso, ainda não aprendeu. Mas pode ser que aprenda, desde que coloque em prática o que for. Entendeu? Porque assim, só ter passado sofrimento, alguém te passou a perna, isso não te ensina nada por si só. Agora, ensina se você for pro livro e falar assim, tá, foi um contador que me passou a perna, por quê? Porque eu não sabia. Então eu tenho que saber o básico. Se é uma coisa essencial, eu preciso saber o básico. E se a gente aprende nos negócios, se a gente aprende tanta coisa para uma profissão, por que a gente deixa de lado o nosso coração? Por que a gente estuda 20 anos para ser uma boa profissional e quando é com o coração, ai não, tem que acontecer naturalmente. Naturalmente. Dá like aí. Eu sei que você gostou dessa, né? É um tapa na cara mesmo, porque foi assim comigo. Tudo a gente estuda pra caramba, a gente tem medo, a gente vai... Não, a gente... Não é medo, né? A gente vai com cautela aqui, com não sei o que. Aí quando é o coração, a gente se apaixona e foda-se, eu estou feliz, eu mereço me entregar, eu mereço essa felicidade. Depois fica aí chorando. Sabe por quê? Porque não se protegeu, que era a coisa mais importante. A coisa mais importante, emocionalmente falando, não é conquistar qualquer um, é saber se proteger. Muito mais importante do que conquistar homem é cair fora quando o cara não presta. E isso, cara, eu vi muito pouca gente fazer nessa vida. Mas muito pouca com força. Quase nenhuma. E é isso que te faria forte emocionalmente. Viu que o cara começou a aprontar e eu tenho a sensação de abundância, por que eu vou ficar nessa... mas ele é... Quando começa com esse papo, mas ele é especial, ele é diferente. Cara, para, diferente é você. Devia ser diferente, mas você tá tendo um comportamento de qualquer mulher. Então nem você tá sendo diferente. Que dirá um merda que quando você esquece, você fala, meu Deus do céu, era um merda. E eu tava lá, toda apaixonadinha por um merda. É essa a história de vida que você vai querer ter? Sua filha vendo, seu filho vendo. Aí a sua filha achando que mulher é tudo trouxa. Então é você também, né? Que é normal ser trouxa. E o seu filho fazendo isso com as mulheres. Ou sendo um trouxa na mão de outras mulheres. Porque a mãe também é. Então quase não convive com o pai às vezes. E vai aprender o que a mãe tá passando pra ele. Então, antifrágil. O conceito básico disso é quando você vai lá na frente. É quando você não tem medo de desafio, ou mesmo tendo, faz. Quando você começa a se divertir com o desafio. Gente, eu canso de falar aqui pra vocês, cara, isso é o básico, tá? Pra começar a ficar fluente socialmente, pra começar. Não é pra poder, não, fez isso, acabou, agora eu já sou fodona. Não. Pra começar a ser fluente socialmente, primeira coisa, saia sozinha. Primeiro, você sai para um lugar que você se sente mais confortável. Às vezes é um show, às vezes é um bar, é um pub, é uma rua, né? Alguma coisa. Mas saia sozinha. Fui no cinema. Gente, sozinha. Porra, cinema não conta, né, cara? A não ser assim, você nunca fez nada na vida sozinho. Tá, cinema é tipo, sabe? Um negocinho de... tá, vai. Agora,
Eu tô falando de night, tô falando de constrangimento, de você lidar com o seu constrangimento. E isso vai te tornar mais antifrágil, mais forte. Entende? Então, não sei se vocês sabem, eu soube disso hoje. Eu tava pesquisando, né, o assunto já. Deixa eu citar aqui dar os créditos, né? Eu tava assistindo a live do João Vitor, SB. É um cara foda, ele é coach pra homens. Ele já falou de antifragilidade. Quando ele falou, eu já falei, pô, ele fez uma live à tarde. Vou falar sobre isso. Então é um cara muito foda. SB João Vitor. Façam as perguntas aqui, tá, gente? Nessa interrogação. Que quando terminar. Sobre o tema, tá? Por favor, sobre o tema. Vai perguntar, mas ele me falou não sei o que, significa o quê? Não, tá? É só sobre o tema antifragilidade. E então, deixa eu dar os créditos pra ele. Mas então, nessas pesquisas, que eu queria exemplo, né, pra dar pra vocês. E aí foi muito legal, porque eu vi um cara, que ele é estudioso de futebol, e não sei se vocês sabem como é que surgiu o drible no futebol. Isso vai ficar muito claro pra vocês quando eu explicar isso. É um exemplo excelente. Quando o futebol foi inventado, ele foi trazido para o Brasil e tal. E só quem sabia jogar, quem trouxe foram, né, o futebol inglês. Então era meio de elite. Só que como não tinha elite suficiente para jogar, eram empresas, né? Geralmente nas empresas dos caras. E aí não tinham 22, né, para poder jogar. 22 donos, 22 alto escalão para jogar. Então eles botavam os funcionários. Só que os funcionários não podiam fazer falta, porque geralmente falta machuca, né? Então os donos podiam fazer com os funcionários não podiam fazer. Então o que eles tiveram que fazer? Não era só chutar a bola para frente até chegar do outro lado. Eles tinham que driblar, ou seja, sem fazer a falta, sem derrubar o chefe deles. Entende? Isso é o conceito de antifragilidade, assim, no extremo. Por quê? É você não fugir das coisas que acontecem. É você elaborar, é você aproveitar momentos de crise, onde a maior parte fica lá, meu Deus do céu, os homens são tão injustos, esse mundo é tão machista. Ai, meu Deus, que mundo machista, porque acham que eu sou piranha, porque eu transei com um cara, o que vão pensar de mim? E não sei o que não respeita a mulher no ambiente de trabalho, e não sei o que, eles ganham mais do que eu. Ao invés de fazer isso, cara, gasta a tua energia ganhando mais do que eles, porque você vai ser foda, entendeu? As empresas vão disputar pra ter você. Entende? Chamaram de piranha? Eu tenho uma amiga que fizeram isso, chamaram de piranha. Cara, a menina tá rica. Dane-se que chamaram ela de piranha. Ela tá rica. Com um cara que adora ela, sabe? Super inteligente, profissional e tal. Não é prostituta não, tá, gente? Mas mesmo se fosse, problema dela. Não tá dando que é dela. Dando não, né? Vendendo. Tem gente que dá de madrugada quando o cara liga. Aí se acha, ai, mas o sexo pra mim é uma coisa muito importante. Aí só dou apaixonada pro cara que tá cagando pra você. Qual é a vantagem disso? Melhor cobrar pro cara que vai valorizar, né? Enfim, não tô fazendo apologia à prostituição não, gente. Só tô falando que, pô, para com isso, né? Para com o nego toma na bunda de tudo quanto é homem que cai na mão e depois quer falar que é santinha, que, ai, mas eu só transo com quem eu tô apaixonada. Só saio se eu tiver afim. E aí? O que isso tá te trazendo? Então, o antifrágil, o conceito, o básico do conceito dele é que você não tem controle sobre as coisas, você sabe que você não tem controle, você assume isso completamente e começa a entender que você vai transformar, né, digamos assim, se transformar para se adaptar, entende? Não é você querer que o mundo deixe de ser machista, o mundo deixe de ser injusto. Não, porque você é foda, e você no fundo sabe disso, mesmo que tenha alguma duvidazinha de vez em quando, tem gente que sente uma fraude, né? Que é a síndrome do impostor, a gente pode falar isso em outra live, mas hoje não vai ser interessante. Mas você é forte, você é foda e você vai conseguir o que você quer. Só que você sabe também que não é pedindo pra todo mundo ou com o mundo mudando pra você se sentir bem. É você se adaptando. Quando eu falo que é a capacidade de, nas crises, crescer, imagina, gente, os grandes países, os países mais fodas do mundo,
Estados Unidos, né, que eu digo riqueza, Japão, a Europa, a Europa então foi destruída por guerra e reconstruída várias vezes. O Japão dá terremoto, cai tudo. Os caras vão lá e fazem. Os caras são terceira agora, né? Economia do mundo. Os Estados Unidos teve aqui, né? As guerras, principalmente a segunda, o tornaram. As guerras o tornaram, o país, porque estrategicamente eles foram muito bons, mas tinha tido a crise de 29, cara, que eles ficaram na merda total, eles ficaram, empobreceram demais. E tem gente que ou não se afetou pela crise, né? Por muito menos as pessoas se afetam, mas ou não se afetaram, né? Mesmo os muito ricos né? Foram afetados financeiramente, né? E teve gente que fez fortuna nessa época, entende? O automóvel começou a se popularizar muito nessa época, por exemplo. E olha que na época ninguém acredita, né? Enfim, se popularizou e tal, e virou um mega mercado. As armas foram desenvolvidas, eu não tô falando que é justo o que aconteceu para isso não, tá, gente? Tô falando que aconteceu de fato. E aí teve gente que trabalhou em cima. Sabe aquele negócio, enquanto uns choram, outros vendem lenços? É isso, venda lenços. Venda lenços, mulher. Sabe? Não seja a pessoa que chora. Pode dar uma choradinha no banheiro, escondidinha? Pode. Ou para alguém, né? Tipo, numa análise, numa sessão. Pode fazer isso sempre também. Não é. Vai viver assim, se arrastando? Não é assim. Então, para isso, para que você venda lenços e não seja quem tá chorando, você vai ter que mudar. Essa história eu acho que é verdade também. Aliás, eu acho que é verdade. As outras são verdade. Essa eu acho, não tenho certeza. Vocês já viram uma história que mandaram 2 vendedores, tinha uma empresa de calçados, tinham 2 vendedores, sei lá, na década de 80 ou antes. Mandaram esses 2 vendedores, um para cada lado da Índia. E aí, faz uma pesquisa e tal, porque a gente vai começar a entrar no mercado indiano. Aí, 2 meses depois, voltaram os dois estudiosos e tal dessa empresa e um falou assim: putz, não vai dar certo. Na Índia ninguém usa sapato. Aí o outro voltou e falou assim com o chefe: cara, que mercado foda. Na Índia ninguém usa sapato. Entende isso? E eu não tô falando sobre um otimismo idiota, gente. Eu não tô falando assim, pô, o mundo tá caindo e a pessoa não tá vendo. Não, é você conseguir ver as coisas e conseguir ver o lado bom e transformar aquilo em oportunidade. É no momento de mais carência onde surgem as maiores fontes de criatividade. E aí, isso obviamente, isso aconteceu comigo, né? Brevemente contando a história para vocês, eu tinha uma outra profissão e tal, de que eu trabalhava há muitos anos. E em 2016, 15, 16, eu comecei a namorar um cara que simplesmente morava com outra mulher. Aí você vai falar, se você era amante? Não era amante. Não, porque ele via ela como amiga, né? É uma amiga que ele transava e tava na casa dela. Ele saiu com outras mulheres, ela levava a mulher pra eles e tal, para ele. Só que eu entrei como uma competição real, né? Eu não era uma mulher que ele pegava, eu virei namorada. Por pressão minha, que também tá errado. E aí eu comecei, falei, gente, essa mulher atrás de mim, me enchendo o saco por anos, né, gente? Fiquei com ele 2 anos e meio. E aí, eu peguei, ela falava sempre isso, né? Ai, dos limões da vida eu faço uma limonada. Eu falei, porra, dos limões da vida eu fiz uma caipirinha, porque eu comecei a procurar informação sobre isso. E aí, falei, pô, fiz curso de coach, comecei a saber muito mais sobre isso, sobre conquista, e era uma coisa que eu já gostava. Eu sempre tive isso, né, gente? Eu sempre meio dona Ruanda, sabe? Eu sempre gostei da conquista e tal, eu sempre tive prazer com isso. E aí, só que chegou uma hora, e eu já era coach quando eu ainda tava com ele no finalzinho do namoro. Terminei. Uma briga horrível. E ali, porque assim, eu não tinha vergonha de ser coach. E tá com um cara que tava me fazendo sofrer, que tava me metendo chifre.
Aí no último dia ela tava me ligando, quando ele tava indo pra minha casa, porque eu falei pra ele que se ele não fosse lá, ele morava em outra cidade, tá, gente? Por isso que eu tinha dificuldade de verificar algumas coisas. Morava em outra cidade e tal. E ele chegou na minha casa e ela tava me ligando e a minha mãe me ligou. Ela ligou pra minha mãe também, quer dizer, ela já tinha mudado de telefone várias vezes e tal. Então assim, e eu naquilo. Aí eu falei, não, isso não pode, isso não tem mais sentido. Depois de milhares de brigas horríveis, de voltar e terminar várias vezes. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqueles conhecimentos todos, né, que eu já tava aplicando. Eu falei, isso aqui é pouco demais pra mim. Então eu entrei nisso pra conquistar um cara, pra fazê-lo fiel a mim. E hoje, eu tô aqui podendo ensinar pra vocês, estudando pra caramba, fazendo autoanálise, né, que é um ramo da psicanálise, estudando essas coisas, crescendo. E hoje eu posso, né? Eu sei que vocês dá o coração que eu mereço. E aí, você entende? Você pega a vida, os limões que a vida dá, ou você chupa aquilo azedo e fica chupando o resto da vida, ou você pega e faz uma caipirinha, faz limonada suíça. Você vai variando. Hoje, que eu saiba, eu sou a única coach que ensina liberdade emocional de verdade e sedução para mulheres. O que os outros ensinam é como conquistar seu macho, né? Asma, agarre seu macho agora. Agora, eu não conheço ninguém que ensine basicamente, estruturalmente, desenvolvimento feminino. É a minha proposta aqui pra vocês. Por isso que eu tô falando de antifragilidade. Podia estar falando mais uma vez, porque eu não nego de falar. Três formas de atrair um cara, né? 3 sinais de que ele está interessado. É isso que vocês querem? Isso vocês têm em qualquer esquina. E é tudo mentira, porque é um monte de gente que não faz, tá? Inclusive, um dos conceitos do antifrágil é você se colocar, e eu sempre falo isso pra vocês, eu me coloco em perigo, digamos assim, em situações desconfortáveis pra poder trazer isso pra vocês. É como se fosse assim uma pessoa que usa, sabe esses artistas que fazem propaganda do Lux, da CIA? Você acha que elas usam Lux? Skincare? Gente, elas usam o tratamento mais foda do mundo. Elas não tomam banho com Lux. Elas não usam roupa da CIA, que dá bolinha. Entende? Isso seria uma coisa errada da antifragilidade. Você fazer, realmente usar e falar sobre aquilo, né? E ensinar sobre aquilo, é isso que eu proponho aqui. Agora, a maior parte dos coaches aí são casados, gente. Já são casados há muitos anos, inclusive. Como é que, se você é casado há muitos anos, como é que você vai ensinar sobre conquista? Eu não entendo, sinceramente, por que tanta gente vai atrás disso. Na verdade, a gente fala sobre coisas diferentes, tá ok, né? Muitos falam sobre relacionamento. Relacionamento, tem que ter relacionamento pra você conquistar o seu machinho, aquele carinha que você já se apegou, pra conquistar esse lindo. Você tem que fazer isso. Compre meu curso, você vai fazer isso. O meu não, o meu é assim, ó. Tu vai sair, tu vai conversar com as pessoas, tu vai não beber, por exemplo, pra poder exercitar de verdade a sua consciência, o seu constrangimento na balada. Tu vai viajar sozinha. Porque eu viajo sozinha. Eu viajo sozinha muito antes desse lance todo de coach. E eu sei que é possível, eu sei quanta gente eu conheci, quantos gatos eu conheci, quantos eu beijei, quantas amizades eu fiz, quantas experiências eu tive, que acompanhada eu nunca teria. Existe um momento, sim, de você ir acompanhado. Eu viajo às vezes com meus filhos, sempre fiz isso. Vou acampar. Eu acho o máximo acampar, né? Pra mim, acampar é brincar de casinha depois de velha. E também viajo com amiga. Mas é importantíssimo fazer isso sozinha. Uma vez eu fiz uma trilha que eu conheci todo mundo lá, gente. Uma trilha que ninguém sabia o caminho, não tinha guia. Aí a gente chegou lá, juntamos 5 pessoas. Tinha mais uma garota que eu falei, se eu for estuprada, ela também vai ser. Tô falando que você precisa se arriscar tanto quanto eu me arrisco, mas eu preciso estar um passo à frente da maioria se eu quiser ensinar, entendeu? Não adianta... É igual um professor. O professor, ele não ensina só... ele ensina menos do que ele sabe, geralmente. Porque é muito difícil ensinar tudo que você sabe. Então você precisa saber muito mais para ensinar um pouco. Na verdade, isso só vai perceber isso na prática, né? Tipo um professor, imagina um professor de matemática da 7ª série. Ele sabe tudo que ele ensina tudo que ele sabe sobre a 7ª série? Não, ele ensina o que tem que ensinar naquele mês, naquele ano. Então é isso.
Gostou? Dá like aí, não acabei ainda não, mas dá like aí, enche de like. É isso, cara. Eu quero de verdade que vocês tenham orgulho, sabe? De botar uma roupa e se olhar no espelho. Eu quero que vocês tirem uma foto disso. E, sabe, fala, caraca, eu gosto de seduzir. Eu não sou piranha porque eu seduzo. Oh, dane-se, querem achar que eu sou piranha também, dane-se. Por que tem tanto problema com a palavra piranha? Gente, é porque eu não contei a história toda pra vocês, né? Tem coisas assim que eu já contei, mas mais reservadamente. Mas hoje, a palavra piranha já não me agride. Antes eu ficava pra amor, eu não sou piranha, eu tenho honra. Como se honra fosse a quantidade de caras que você dá. Não é. Eu sou uma pessoa muito honrada, mas não tem nada a ver com a quantidade de caras que eu transei na minha vida. E ainda vou transar. Que eu não acabei, né, gente? Desculpa aí quem achou que eu encerrei a carreira, não encerrei. Tô solteira, né? Vai acontecer. Então, nossa, já tem 7 perguntas aqui. Quem tiver pergunta, bota aqui, tá? Aqui nessa interrogação que eu já vou abrir pra respondê-las. Bom, gente, então, antifragilidade é você... Não é assim não programar nada, tá? Não é também, ai, inércia. Tá vindo as coisas, eu vou fazendo, eu vou fazer. Não é isso. É realmente tirar aprendizado e não passar por aquilo de novo. Não cometer os mesmos erros. Isso é o mínimo. Aí se você fala assim, eu não preciso aprender nada disso porque eu sou casada, você não aprendeu. Se você fala que você não precisa aprender nada disso porque você está solteira e pretende ficar assim, você não aprendeu. Entende? É como você falasse assim, não, já ganhei bastante dinheiro, eu não quero mais não. Não existe isso. Se você tem dinheiro, você tem que querer mais. Não tô falando pra você sacrificar, vender tua alma, vender seus filhos. Não tô falando isso. Mas é natural que você queira mais. E que você trabalhe por mais. E que você abandone estabilidades, garantias, aposentadorias. E vá atrás do que realmente vai te fazer crescer. Antifragilidade não é uma coisa masculina. Quando vocês... Eu quero que vocês procurem esse tema por aí. Procura. Você vai ver só voltado pro homem ou de maneira mais genérica. Mas quando você assiste, você vê que é pro homem. Entende? Gostaram? Deixa seu like aí, então. Um beijo.